Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Conecta. Meu nome é Isabela Temístocles, eu sou membro aqui da Insere e a gente está com a Lígia Dutra. Ela é diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Ela vai contar um pouquinho para a gente sobre assuntos relacionados a direito, que está muito presente na trajetória profissional dela, como isso agregou agora no cargo que ela tem e um pouquinho sobre agricultura, tendências e projetos. Antes de mais nada, queria convidar vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais. Então, a gente tem o LinkedIn, o Facebook, o Instagram, que é @InserioFABC. Então, fica de olho porque a gente sempre está trazendo novos projetos e novos vídeos para você não perder nada e aprender cada vez mais nessa sua trajetória profissional. E para começar, então, Lígia, queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, quem que você é e sobre o seu cargo hoje. Olá, Isabela, olá a todos que estão assistindo aqui a nossa conversa. É um prazer estar falando com vocês, né? Sempre bom a gente estar trocando experiência, conhecer também um pouco dos desafios de quem está hoje na universidade estudando relações internacionais. Eu fico pensando ainda mais na geração de vocês, estudando tudo online, à distância, né, dentro da universidade. Eu espero que todos vocês, primeiro de tudo, estejam bem. Bom, gente, é um prazer, né, estar aqui. Eu realmente sou formada em Direito, Isabela, me formei na Unesp, em Franca, no interior de São Paulo, né, mas eu sou catarinense. Então, logo depois que eu me formei em Direito, na época, hoje lá tem um curso de Relações Internacionais também. Na minha época não tinha. Quando eu estava me formando, estava começando o curso de Relações Internacionais, então já faz um tempinho. Relações internacionais naquela época não era um curso muito comum, né? Eu sou de Florianópolis, então para estudar relações internacionais, geralmente o pessoal ia ou para Brasília, ou tinha na USP também, eu acho que a USP já tinha um curso na época. E eu escolhi fazer direito, né? E uma carreira que eu não me arrependo, acho que o curso de direito ele tem uma base muito interessante para várias profissões, na verdade, né? E depois, quando eu terminei o curso de Direito, eu fui fazer mestrado, eu voltei para Florianópolis para morar lá. Então, comecei a advogar, né? Tirei minha OAB, comecei a advogar. E lá eu fiz um mestrado na Federal de Santa Catarina em Direito Internacional. Sempre gostei muito da área internacional, mas assim, bem honestamente, quando eu saí da faculdade, eu não me imaginava nunca trabalhando nessa área, né? Eu achava mais que ia para uma carreira jurídica mesmo. E quando comecei a trabalhar no mundo jurídico, não foi assim, gostava, mas não tanto. E aquela vontadezinha de ir para outras áreas começou a aparecer. E com o mestrado foi onde eu realmente tive essa vontade maior, né, de trabalhar com comércio internacional, que era um tema que eu já gostava. E cada vez fui chegando mais perto da área internacional, né? Aqui em Brasília eu ainda trabalhei com direito, trabalhei muitos anos na área jurídica, né? E quando eu me mudei para Brasília foram por questões até familiares que a gente se mudou, eu e meu marido, viemos para cá para trabalhar mesmo, porque Florianópolis minha cidade de origem e tudo, mas aqui em Brasília a gente acaba tendo outras oportunidades, né? E eu já estava decidida que eu queria ir para a área internacional, então Florianópolis era mais restrito o mercado de trabalho. E quando eu cheguei em Brasília, fiquei ainda um tempo trabalhando com direito, até na Procuradoria-Geral da República eu trabalhei, mas fiz um concurso, que foi para a Apex Brasil, fiz um concurso para a área jurídica, mas quando eles me chamaram, me realocaram para a área internacional. Então, na verdade, eu acho que a área internacional já estava me chamando um pouco também, porque eu fiz o concurso, passei, e na hora da alocação das vagas, eles acabaram me colocando na área jurídica, na área internacional. Era uma área que fazia articulação internacional, uma coisa, né? Eu acho que essa área não existe mais lá hoje. E da Apex é que eu vim aqui para a CNA. Né? Então, foi uma carreira que passou por lá e depois, há 6 anos, agora vai fazer 6 anos esse ano, que eu estou aqui na CNA, nessa diretoria de Relações Internacionais. Ah, muito interessante, Lígia. Achei interessante que desde o começo, então, a área internacional estava te puxando ali de alguma forma, né? E você pode contar um pouquinho pra gente o que que você faz hoje no seu trabalho, quais são as suas atividades, enfim? Bom, gente, o setor agropecuário é um setor muito exportador, então quem trabalha, né, quem gosta da área de comércio, acaba que é um campo grande hoje em dia, né, para vocês que estão estudando. Eu sei que muitas vezes a gente pensa
a gente não dá tanto valor para a área de comércio, mas para quem gosta dessa área comercial, tem muito mercado no Brasil, tem mais, eu vejo pelo menos bastante oportunidade nesse setor. O que a gente faz aqui na CNA? A CNA é uma confederação, né, de produtores rurais, então é uma associação de classe. Ela representa produtores rurais em todo o Brasil, de pequenos produtores a grandes produtores de todos os setores. Então a gente trabalha aqui desde tilápia, açaí, soja, carne, frango, suíno, fruta, manga, o que vocês imaginarem a gente trabalha aqui. Então na área internacional, na diretoria internacional, a gente tem basicamente duas áreas. Uma que faz inteligência comercial, e aqui é uma área muito relacionada, a minha área é muito interdisciplinar. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, eu não tenho, hoje, na minha equipe, eu não tenho duas pessoas formadas da mesma profissão, tá? Cada um tem uma profissão diferente, uma área de formação diferente, né? E isso eu acho que é um grande ganho, na verdade, no nosso ambiente de trabalho. E eu vou contar para vocês, né, um pouquinho que eu acho isso um pouquinho mais para frente. Então, a gente tem lá a área de inteligência comercial, eles fazem estudos, todos os nossos estudos são publicados para qualquer pessoa ler, tá? Então, só para dar o exemplo para vocês do último estudo que a gente fez, foi um estudo sobre o acordo que está sendo negociado hoje, o acordo comercial de livre comércio entre Mercosul e Coreia do Sul. A gente fez uma análise de potenciais ganhos para os produtos agropecuários. Então, esse estudo, o que a gente faz com ele? A área de inteligência elabora, depois a gente apresenta para todas as entidades, então tem um trabalho de articulação, né, com as entidades de construção de consensos. Olha, a gente identificou uma oportunidade aqui para café, para exportação de café. Pessoal do café, produtores de café, realmente essa oportunidade na prática, ela se reflete, né, os dados correspondem com a realidade. Então, além do trabalho de pesquisa analítica, né, tem um trabalho também de relacionamento, que é grande, né? Que é um trabalho de ir conhecer a pessoa que está ali produzindo, que está vendendo, que está na linha de frente, se aquilo que a gente está buscando nos dados, vendo nos dados é real. Tá? E aí, depois disso, numa terceira etapa, então, foi produzir, conversar com a base, né, e com as entidades que trabalham no setor. Na terceira etapa, a gente leva isso para o governo. Então, tem um trabalho que é de defesa de interesses junto ao governo para avançar com negociações que a gente entende que são positivas para o setor. Então, essa é a área de inteligência comercial. Na segunda área, que é uma área nova, que a gente começou no ano passado, é a área de promoção comercial. Um projeto especificamente que se chama AgroBR, que é uma parceria com a Apex Brasil, que a gente faz atividades de promoção comercial para ajudar pequenas e médias empresas, que são empresas rurais, né, a gente chama, são empresas do setor de alimentos, a exportar seus produtos. Então, a gente trabalha muito com associações, cooperativas e pequenas empresas do Brasil inteiro, aí muito diversificado. Ah, perfeito, Lígia. Eu achei interessante essa questão da interdisciplinaridade. Eu acho que é um assunto que está bem alta no ambiente de trabalho e você como profissional também. Então, você ter um olhar interdisciplinar, um olhar mais complexo das coisas, eu acho que agrega bastante, né? Eu vejo isso na sua área mesmo, você descrevendo as funções. E aproveitando assim que você começou com direito e com o passar do tempo você foi se inserindo mais nessa área internacional, queria que você contasse um pouquinho assim, hoje, você como uma profissional atuando como diretora de relações internacionais, o que você vê assim de similaridade, de complementaridade entre o direito e relações internacionais? Eu acho que o direito, ele, sem dúvida, é uma base, né, para quem estuda relações internacionais. Todo mundo tem disciplinas de direito na sua grade curricular, né, os cursos em geral têm. Mas eu acho que, assim, para mim, né, falar da minha experiência pessoal, o curso de direito, ele me trouxe coisas que eu acho que eu aproveitei na carreira. Primeiro, o costume muito grande de ler e escrever, né? Eu acho que no direito a gente trabalha muito isso, muito ler e escrever, e hoje no meu cargo aqui, a gente, como eu falei para vocês, a gente faz um monte de estudo, a gente tem um trabalho que é de publicação mesmo, né, intenso, então esse costume, né, de você conseguir ler bastante, ter, né, gostar de ler também, né, e conseguir escrever, desenvolver formas de escrever também, como é que eu vou dizer assim, no direito às vezes a gente tem né, o treinamento da universidade é para uma forma de escrita mais assim, rebuscada, mais técnica, né, mais formal. Aqui, especificamente, aí é uma especificidade da CNA, a gente tem uma cultura de não escrever dessa forma, de escrever de uma forma mais simples e mais acessível para todas as pessoas, porque o nosso objetivo é outro, né, não é
um meio jurídico. O nosso objetivo é que mais gente possa ler o que a gente está fazendo, né, o nosso conteúdo. Então, isso é um exercício diário. Mas voltando lá no direito, o que mais? Eu acho que uma outra coisa que o direito trouxe de boa também é a oratória. A gente aqui faz muita apresentação, muita palestra. E é importante também, a gente conversa muito, né, com entidades, governos, como eu falei para vocês. Então, para a gente construir consenso, para a gente trazer propostas, você tem que trabalhar aí um pouco sua capacidade de persuasão, que o direito também é um curso que te traz algumas ferramentas interessantes, né? Quando você advoga, é juiz, é promotor, a sua capacidade de persuasão é algo importante também, né? Então, acho que é uma outra característica. Além disso, é claro, as bases normais, a gente trabalha aqui com relações internacionais, com relações de comércio, muitas delas são baseadas em contratos internacionais que o direito trouxe, né? Em regras internacionais de comércio, regras da OMC, por exemplo, o sistema multilateral, acordos comerciais bilaterais, que são também instrumentos jurídicos, né? Então, toda a base do trabalho ela é feita através desses instrumentos jurídicos. Então, entender como eles são negociados, quais são as formalidades, a forma de aplicação é fundamental também para quem está trabalhando com RI. E Lígia, aproveitando que você está falando mais sobre essa função e o dia a dia assim do seu trabalho, eu vi também que você auxiliou a implantação do escritório em Xangai, né? Então, um processo ali de internacionalização. E eu queria que você comentasse assim com a gente qual que seria a diferença entre você exportar, né, e você internacionalizar? Tá, obrigada, Isabela. Essa pergunta é ótima e essa eu acho que é a parte assim do trabalho aqui que a gente mais gosta, na verdade, na CNA. Eu falo eu, né, e a equipe que a gente trabalha, porque toda vez que a gente vai falar desse projeto de internacionalização, todo mundo fica contente, né? Mas pois é, fazem uns 2 anos, conversando aqui com a diretoria da CNA, que tem um desafio muito grande para o Brasil. A gente é muito exportador no agro, isso todo mundo sabe, todos vocês conhecem os números, exportamos ano passado mais de 100 bilhões de dólares em produtos agropecuários. A cada mês a gente está batendo recorde de exportação. Mas a gente não é um setor internacionalizado. Por quê? Porque a gente vende, mas a gente não tem presença lá fora. E a gente não é o responsável por entregar o nosso produto ao consumidor final. A gente entrega o nosso produto em geral para a indústria, né, de processamento. Isso não é um problema em si, tá, gente? A gente tem que vender para quem quer comprar. Então, a gente não pode ter preconceitos quando a gente trabalha com comércio internacional. Então, existe um mercado enorme para indústrias processadoras. Então, a gente tem que atender esse mercado. Mas a gente hoje, o Brasil hoje, tem capacidade também de ir além e de também atender outros mercados, inclusive do consumidor final. Então, não é uma questão de escolher compradores, é uma questão de atender a todos. É isso que é a nossa mentalidade que tem que mudar no Brasil, que a gente tem que avançar para essa mentalidade. Nós temos capacidade de fazer mais, de atender mais gente, né? E o processo de ir para Xangai foi isso, porque a CNA é uma entidade, a gente não produz, nós como organização não somos produtores, né? A gente representa produtores. Então, nós não vendemos nada, mas ter presença em Xangai, que é o nosso principal mercado hoje, é a China, significa estar perto do nosso consumidor. Então, hoje, o meu escritório em Xangai consegue me dizer, por exemplo, para te dar aqui um caso concreto, né? Essa semana teve uma grande feira na China. Ninguém pode ir para a China para participar da feira, porque nós estamos no meio da pandemia, né? O que a nossa representante de Xangai fez? Ela foi na feira, ela filmou todos os produtos, ela fez uma live falando, olha, você que está aí no Brasil e quer vender mel, olha como que o chinês quer comprar o mel, olha a embalagem, olha isso, olha as características. Eu não faria nada disso se eu não tivesse uma pessoa na China. Então, estar lá significa conhecer o mercado, se aproximar dos importadores, perceber oportunidades que outros não perceberam porque estão longe, né? Adaptar nossos produtos, entender a nossa concorrência, gente. Nós precisamos entender a concorrência, porque mercados mudam e mudam rápido, e se você está longe, você não percebe. Então, tudo isso é melhor quando você está perto. Então, esse é um movimento hoje que a gente tem visto de muitas empresas brasileiras indo, né, abrindo seus escritórios no outro país para fazer operações a partir dessas filiais, e também de entidades de classe, porque a gente tem que estar representado lá também para ter essa proximidade com o nosso mercado. Super interessante, acho que ficou bem clara essa diferença assim, entre o que é exportar e o que é internacionalizar. E falando de outro projeto que eu também achei super interessante que vocês fazem, foi o CNA Mulheres do Agro.
Queria que você comentasse um pouquinho sobre ele. Pois é, a gente sabe que no setor agropecuário, né, como em muitos setores ainda no Brasil, a participação da mulher ela ainda é pequena, né? A gente tem aí um processo grande de crescimento, mas ainda pequeno. Então, se você pensar em todos os estabelecimentos agropecuários hoje do Brasil, 18,6% são liderados por mulheres e 16,4% é pelo casal, né? O marido e a esposa. Então, você até tem um número interessante de mulheres, aí significativo, mais de 30%, né, das propriedades rurais hoje estão na mão das mulheres. Mas quando a gente faz um recorte por tamanho de propriedade, né, e por renda, aí a gente vai perceber que geralmente as mulheres, boa parte das mulheres, estão exatamente nas propriedades mais pobres. Então, hoje, você trabalhar com a melhoria da renda da mulher no campo significa, na verdade, a gente ter um grande impacto social e um impacto econômico no país. Então, fazer projetos direcionados a mulheres tem esse impacto grande, porque a gente vai estar falando aí de um recorte, né, muitas vezes, de produtoras que são de menor poder aquisitivo. Então, com base nisso, a gente tem esse projeto que ele estimula liderança, uma maior participação dentro do sistema, né, da CNA, então participação, a gente tem muitas comissões temáticas aqui, incentivar também as produtoras a participar dessas comissões, mas também a gente faz alguns projetos na minha área, projetos de negócio mesmo, a gente tem rodadas de negócio hoje exclusiva para mulheres, né, produtoras, para empresas lideradas por mulheres. Por quê? Porque no mercado internacional também, isso é uma diferenciação que muitas vezes agrega valor. Como as pessoas sabem que investir em empresas femininas tem um impacto econômico local que é bem significativo, muitos países, muitos compradores querem comprar produtos feitos por mulheres. Então, a gente tem essas rodadas. No último ano, a gente não conseguiu realizar, por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer, mas a gente já tinha feito 2 vezes. E é sempre muito interessante, assim, é um projeto bem bacana e que tem um retorno grande. E o que a gente tem visto é uma aceleração muito rápida no Brasil, cada vez mais processos de sucessão dentro da família, né, com mulheres assumindo a sucessão da propriedade. Então, mulheres se capacitando para assumir cargos também em grandes empresas do setor agropecuário. Então, esse é um movimento que ele é inevitável e cada vez mais rápido. Então, a gente tem que abrir o caminho. E super importante, né, Lígia? Quando a gente fala, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o objetivo 4 ali é a igualdade de gênero. Então, vocês estão contribuindo para isso. Isso me chama muita atenção ali quando eu estava vendo as funções que vocês fazem. Então, parabéns pelo projeto. Com certeza está mudando assim a vida dessas agricultoras. E para a gente começar a encerrar, então, essa entrevista, eu queria que você comentasse, então, alguma dica que você tem para os universitários de hoje. A gente talvez tenha pessoas de outros cursos assistindo a gente também. O nosso foco é relações internacionais, mas a gente pode ter direito, pessoas de outros setores também assistindo a gente. Então, eu queria que você comentasse, assim, que dica que você teria para o universitário de hoje? Que vocês, assim, abram a cabeça, né, para essas novas áreas que estão surgindo, do conhecimento mesmo. A gente não pode se fechar, achar, me formei em RI, então só o que a universidade, as matérias que a universidade está me oferecendo é o que eu quero aprender, né. Hoje você trabalhar no agro, que é um setor em expansão dentro do Brasil, a gente tem uma carência de profissionais que entendam do setor. Então você precisa entender um pouco de produção agrícola? Precisa, né? Eu já estou formada, já vai fazer quase 20 anos e voltei agora para a universidade para entender um pouco mais desse setor, porque se eu estou trabalhando nele, eu preciso entender do setor, pelo menos um pouco, né? A gente não pode vir aqui trabalhar. Então, assim, existem muitas áreas de formação hoje que os conhecimentos externos vão agregar a vocês, né? E fiquem de olho no setor agropecuário, porque esse setor é um que vem abrindo muitas vagas, né, em empresas do setor para profissionais de relações internacionais. Exatamente porque essas empresas precisam cada vez mais ir para fora, né, fazer o processo de internacionalização. Então, a gente tem desde pequenas empresas, cooperativas, até as grandes multinacionais brasileiras que estão procurando esse tipo e esse perfil de profissional, né? Trabalhar na área comercial, ela apresenta, sim, bastante oportunidade. Para quem gosta, é um mercado que está aberto. Convido aí vocês também a conhecer um pouquinho mais sobre o setor agropecuário e
e quem sabe, né, se vocês se interessarem por ele, percorrer esse caminho também. E não precisa ser só no setor privado, não, viu? Hoje em dia tem muitos colegas aqui que são diplomatas no Itamaraty e que lá dentro trabalham com agro também. Tenho colegas no Ministério da Economia, ou outros que estão em outros ministérios, né, até no Ministério da Agricultura, que hoje trabalham também com áreas afins aí a relações internacionais, né, ou que são formados em relações internacionais e trabalham com agricultura. Então, acho que é um caminho bem interessante. É ter o olhar curioso, né? Assim, de descobrir novas áreas, descobrir novos caminhos. E eu acho que para quem está assistindo já tem esse olhar curioso ali, né? De descobrir, deixa eu saber mais sobre direitos, sobre a agricultura. Então, a gente saber sobre as nossas possibilidades realmente é muito interessante. Obrigada, Lígia, pelo seu tempo hoje. A gente agradece muito pelo seu interesse em participar aqui com a gente. E conta com a gente para possíveis projetos e contatos, a gente está por aqui. Muito obrigada também, foi um prazer conversar contigo, Isabela. Obrigada, Gabriel, também pelo suporte. E espero que todos vocês sigam nessa carreira, né, e que encontrem aí o caminho de vocês com bastante felicidade. Obrigada.